Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Leonardo e estudaremos física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. Dando continuidade à calorimetria, nós veremos aqui como matematicamente trabalhar em cima dessa calorimetria. Então falaremos de troca de calor entre dois corpos, dentro do sistema, envolveremos aqui um calorímetro, tendo mudança de fase ou não. Então aqui nós vamos pensar na matemática. Bom, então antes de analisar cada caso, cada situação possível, vamos analisar aqui, de modo geral, a troca de calor. Então quando eu tenho um sistema onde corpos estão trocando calor, eu posso falar assim, que desde que não haja perda de energia, o calor recebido mais o calor cedido é igual a zero. E quem recebe e quem cede calor? Quem recebe calor é quem está aumentando a temperatura ou mudando de fase associado àquele ganho de energia. E quem cede calor é justamente o contrário. É quem está resfriando ou mudando de fase daquelas mais energéticas para as menos energéticas. E que nem eu comentei, como um é positivo e o outro é negativo, dá zero porque não tem perda de energia. Primeiro caso aqui então, sem mudança de fase, né? Então vamos pensar aqui numa situação que eu tenho água inicialmente a 10 graus Celsius e um objeto mergulhado nela que está inicialmente a 90 graus Celsius. A água tem um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius, enquanto o objeto tem um calor específico de 0,2 calorias por grama grau Celsius. A massa de água no recipiente é de 1 kg e a de objeto é de 500 gramas. Então bem simples, vem cá para você ver. Vou falar assim, que o calor recebido mais o calor cedido vai ser igual a zero. Quem que recebeu o calor? A água, porque ela vai esquentar. Então aqui vai ficar a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Porque a gente sabe que, como esse tipo de calor é sensível, já que não tem mudança de fase, Q é igual a mc ΔT, que nem eu comentei lá na última aula. Se vocês não estão lembrados, o cálculo é esse, mas eu sugiro que você dê uma olhadinha lá na aula. E quem que cede calor? Quem que cede calor é o objeto, né? Então aqui vai ficar a massa do objeto vezes o calor específico do objeto vezes a variação de temperatura do objeto. E tudo isso aqui tem que dar igual a zero. Para separar aqui, vamos botar um traço. Então aqui, massa da água, 1000. Por que 1000? Porque aqui, quando eu coloco 1000 gramas, eu corto aqui com grama. Então 1000 vezes o calor específico que vale 1, vezes a variação de temperatura que vale temperatura final, que é a nossa temperatura de equilíbrio, que é o que a gente está buscando, menos inicial, que é 10. Variação de qualquer grandeza é sempre final menos inicial. Se essa grandeza for a temperatura, temperatura final menos inicial. Mais a massa do objeto vezes o calor específico, que vale 0,2, vezes a variação de temperatura, temperatura de equilíbrio, menos 90, que é igual a zero. Bom, o cálculo não é difícil, né? Agora a gente tem que ter muita organização nas situações, né? Então o que eu posso fazer aqui, eu vou cortar aqui dois zeros, com esses dois zeros aqui, que eu estou dividindo os dois lados por 100. Então vai ficar 10 temperatura de equilíbrio, 10 vezes menos S, menos 100, mais 5 vezes 0,2, 1 vezes temperatura de equilíbrio, 1 temperatura de equilíbrio. 1 vezes menos 90, menos 90. 5 a 0. Então aqui, temperatura de equilíbrio mais 10 temperatura de equilíbrio, 11 tec, menos 100, menos 90, menos 190. Passa para lá, 190. Então eu vou falar assim que a temperatura de equilíbrio vale 190 sobre 11. Então o tec aqui, vai dar 17,27 graus Celsius. Então, quando eu misturar esses dois objetos, quando atingir o equilíbrio, a temperatura do sistema vai ser de 17,27 graus Celsius. Bem simples essa parte, né? Agora que o negócio fica um pouco mais complicado, que é quando a situação fica com mudança de fase, né? Então, por exemplo, eu vou ter uma situação aqui, em que eu vou ter gelo e água. Com certeza alguém vai mudar de fase.
Então eu posso pensar assim, ó, se eu pegar uma pequena quantidade de gelo, né, um cubinho de gelo, num balde de água, o gelo vai derreter completamente. Agora, se eu pegar uma caixa d'água, uma máquina de lavar, cheia de gelo e botar uma gotinha de água, com certeza é a água que vai mudar de fase, né? Então olha só, para a gente calcular corretamente a temperatura de equilíbrio quando tem mudança de fase, nós temos que seguir alguns passos. Vou escrever de modo geral aqui e nós vamos aplicar num exemplo que eu peguei aqui também. Então olha só, qual que é o passo 1? Se eu tenho, por exemplo, gelo e água, eu tenho que ver quem que chega primeiro à temperatura de mudança de fase. Então eu vou pensar assim, ó, na determinação de quem chega primeiro à temperatura de mudança de fase. Então esse aqui é um teste. É um teste, né? Qual que é a função desse teste? É verificar quem que promove a mudança de fase. Por exemplo, o gelo vai começar a derreter antes ou se é a água que começaria a congelar antes, né? Então no exemplo de que eu vou pegar um cubinho de gelo e vou botar num balde d'água, o gelo vai chegar na temperatura de fusão primeiro, né? Enquanto se pegar uma gota d'água numa caixa d'água, numa máquina de lavar cheia de gelo, com certeza é a água que vai chegar primeiro na temperatura de mudança de fase e ela que vai começar a mudança de fase. Então o teste é para ver quem que chega primeiro nessa temperatura de mudança de fase. Já já veremos isso, beleza? O segundo passo, então, ó, vai ser verificar se essa mudança de fase que foi iniciada termina. Ou seja, se eu tenho um gelo na água, eu vou ver se o gelo já derrete completamente. Ou se tem parte de gelo que não derreteram. Então, se eu verifiquei se essa mudança de fase terminou, eu consigo avaliar qual que vai ser a faixa da temperatura de equilíbrio. Se ela é a temperatura da mudança de fase ou se ela está acima dessa temperatura de mudança de fase. Então, por exemplo, você tem uma situação em que água e gelo entraram em equilíbrio térmico, né? Se o gelo não derreteu completamente, significa que a temperatura final vai ser de 0 graus Celsius. Agora, se o gelo derrete completamente, essa temperatura final vai ser maior ou igual a zero e menor ou igual à temperatura inicial da água. Então, o terceiro passo, que não vai ser um teste, vai ser determinar a temperatura de equilíbrio. Que foi parcialmente determinado nesse passo 2, né? Porque a gente pode concluir que ela é zero ou acima de zero. Se ela for acima de zero, a gente calcula exatamente quanto que ela é. Se ela for zero, esse terceiro passo já vai ser meio que redundante com o segundo. Então vamos lá ao nosso exemplo numérico. Então a nossa situação vai ser, eu misturei 200 gramas de água inicialmente a 20 graus Celsius com 10 gramas de gelo inicialmente a menos 10 graus Celsius. A água tem um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius e o gelo meia caloria por grama grau Celsius. E o calor latente de fusão é de 80 calorias por grama. Ou seja, cada grama de gelo que funde precisa absorver 80 calorias. Então olha só, passo 1 vai ser verificar quem chega primeiro à temperatura de mudança de fase, que no nosso caso é 0 graus Celsius, como nós já vimos na aula de termometria. Então, eu vou calcular qual que é a quantidade de calor máxima que a água consegue perder até chegar a essa temperatura, né? Então vai ser MC ΔT para água, que vai ser igual então, ó, o calor vai ser de massa 200, calor específico 1, vezes variação de temperatura de 0 menos 20. Então a água precisa perder, ó, 200 vezes menos 20,
menos 4.000 calorias. Agora, para o gelo, vou falar assim que o calor vai ser de novo igual a mc ΔT, e aqui vai ser o gelo. Então o calor vai ser a massa de gelo, que é 10, vezes o calor específico, que é meio, vezes a variação de temperatura, né? Que é a temperatura final, menos a inicial, que é menos 10. 10 vezes meio vai dar 5, vezes 10, 50. Então quer dizer que enquanto a água precisa perder 4.000 calorias para chegar a 0 graus Celsius, o gelo só precisa absorver 50 para chegar nessa mesma temperatura. Ou seja, o gelo chega primeiro à temperatura de mudança de fase. Um detalhe importante, eu fiz a conta aqui, tá? Mas fiquem espertos em alguns exercícios. Por quê? A quantidade de água é muito maior que a de gelo e a temperatura, de certa forma até chegar a 0, tem que variar muito mais do que o gelo. Então nesse caso já dá para ver que o gelo vai chegar primeiro até a mudança de fase. Mas para conferir, é isso aqui. Então no nosso caso, o gelo chega primeiro. Beleza, vamos guardar esses 4.000 calorias aqui. E esses 50, tá? Vamos então ao passo 2. Já que como o gelo chegou primeiro até a mudança de fase, vamos visualizar se ele termina essa mudança de fase. Então o que a gente faz? Q é igual a ml. Então o calor que o gelo precisa receber para mudar de fase é igual a massa dele vezes o calor latente de fusão. Ou seja, o gelo precisa de receber 800 calorias para poder terminar de fundir. O gelo precisa de receber 50 para começar e mais 800 para terminar. A água consegue fornecer até 4.000. Como o que a água consegue fornecer é bem maior do que o gelo precisa receber, então significa dizer que o gelo termina a mudança de fase e a temperatura de equilíbrio é acima de 0. Então essa é a nossa conclusão. A temperatura de equilíbrio é maior do que 0 graus Celsius. Se a água conseguisse fornecer apenas 850, quer dizer que o gelo absorveria os 850 e a temperatura de equilíbrio seria 0, com somente água líquida. Se a água conseguisse fornecer menos que 850, mas mais que 50, né? 700, por exemplo, significa dizer que o gelo começa a mudar de fase, mas não termina. Ou seja, a temperatura de equilíbrio é 0 graus Celsius, só que ainda tem gelo no sistema. Como nós já determinamos a faixa da temperatura de equilíbrio, nós já conseguimos calcular, então, qual que vai ser ela. Então vamos ao passo 3, que é o calor recebido mais o calor cedido é igual a 0. Quem está recebendo calor? O gelo. Então olha só, o gelo recebe calor para esquentar durante a fase sólida, para fundir e para esquentar na fase líquida. Então nós vamos ter 3 parcelas de calor recebido. Então a primeira parcela, M do gelo, vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura, do inicial até 0. Agora tem a segunda parcela, que é a parcela da mudança de fase, que é a massa vezes o calor latente de fusão. E que massa que é essa aqui? Ah, a massa do gelo. Mais a terceira parcela, que é a massa do gelo. E agora, como o gelo já fundiu completamente, aqui é calor específico da água, vezes a variação de temperatura. De 0 até o final. Mais a parcela de calor cedido pela água. Massa de água, calor específico de água, variação de temperatura igual a 0. E essa variação de temperatura aqui, ó, é do inicial até o final. Bom, colocamos aqui as 4 parcelas da troca de calor. Vamos agora organizar para a gente não se perder nos cálculos, tá? Então vamos lá. A massa do gelo, 10 vezes meio, que é o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura, que é 0 menos o menos 10.
mais a massa do gelo, que é 10, vezes 80, mais a massa do gelo, que é 10, vezes 1, vezes a variação de temperatura. Temperatura de equilíbrio, menos 0. Mais da água aqui, né? Massa da água, que é 200. Calor específico, que é 1. Variação de temperatura, temperatura de equilíbrio, menos 20. Isso aqui é igual a 0. Bom, que nem eu falei, o cálculo aqui, ó, não é complicado. Mas como ele é muito grande visualmente, nós temos que manter toda a organização na hora de fazer esses cálculos, tá? Então vamos lá. 10 vezes meio, 5 vezes 10, 50. Mais 10 vezes 80, 800. Familiares esses números, né? Mais 10 vezes 1, 10, vezes temperatura de equilíbrio, 10, temperatura de equilíbrio. Mais 200 vezes temperatura de equilíbrio, né? Vezes menos 4.000. Isso aqui é igual a 0. Bom, qual que é a parte da organização que eu estou me referindo aqui, ó? Como tem 10 em todo mundo, eu vou cortar aqui 10 em todo mundo. Então vai ficar, ó, 5 mais 80, 85. 1 mais 20, 21. 21, temperatura de equilíbrio. Menos 400. Isso é igual a 0. Então vai ficar aqui, ó, 21, temperatura de equilíbrio, é igual a 400 menos 85, que vai dar 315. Então eu vou falar assim, ó, que a temperatura de equilíbrio vai ser, ó, 315 sobre 21. Então a nossa temperatura de equilíbrio vai dar 15 graus Celsius. Então acabamos de determinar a temperatura de equilíbrio, que, como nós vimos, tinha que dar acima de 0 graus Celsius. Então, é um cálculo grande, não é um cálculo difícil, visto que ele é composto só de somas e multiplicações, só que a gente tem que tomar muito cuidado e se organizar bastante para não se perder no cálculo e não errar nenhuma continha aqui no meio. Então, como vai ter aula de exercício, nós vamos ver as diversas situações quando tem mudança de fase. Para fechar essa aula aqui, ó, vamos então falar sobre a influência do calorímetro. Bom, primeiramente, o que é um calorímetro? Um calorímetro é um recipiente onde vão haver as trocas de calor. Então, tudo que vai acontecer durante as trocas de calor vai acontecer lá dentro. Só que ele não é um corpo que está com uma temperatura em contato com outros corpos que podem estar em diferentes temperaturas que ele? Com certeza, né? Então a gente pode falar assim, ó, que o calorímetro participa das trocas de calor. Então a influência dele é essa. Ele participa das trocas de calor. Só que a gente pode ter dois calorímetros, um ideal e o não ideal, né? Então, para calorímetros ideais, eu posso atribuir uma capacidade térmica desprezível. Ou seja, ele varia a sua temperatura, mas sem receber ou fornecer nenhum calor. Então ele está participando, mas não interfere no calor trocado pelos dois, né? Que é o caso de calorímetros ideais. Agora, de forma análoga, calorímetros não ideais, eu posso falar que a capacidade térmica é diferente de zero. Ou seja, ele interfere na troca de calor, absorvendo parte do calor, ou cedendo parte do calor, né? Então ele desvia parte do calor, ele interfere de alguma forma. Então, como é que ele entraria no cálculo? A não ser que fale na questão, o calorímetro inicialmente está na mesma temperatura de quem está lá dentro dele. Então a temperatura inicial do calorímetro
é a mesma de quem se encontra no seu interior. E eu posso pensar assim, ó, que como na maioria absoluta das questões, quando o calorímetro não é ideal, vai ser nos fornecido a sua capacidade térmica. As exceções é quando ele fala qual que é o material do calorímetro, né? Ou seja, ele dá o calor específico e fala qual que é a massa dele. Aí a gente joga no que a gente está acostumado. E ele troca calor da forma que é igual a Czão ΔT. E esse Czão aqui, ó, é o calorímetro. Então é a capacidade térmica do nosso calorímetro. E ele entra na parcela de quem recebe, se ele estiver recebendo, ou entra na parcela de quem cede, se ele estiver cedendo. Ou seja, se tiver dentro dele uma água quente com um bloco de metal frio, ele inicialmente vai estar quente também, a não ser que a questão fale o contrário, e vai participar da parcela que cede calor. Agora, por exemplo, né, se a água está fria e eu coloco um bloco quente, o calorímetro que a gente espera que seja inicialmente na temperatura da água vai participar da parcela que recebe calor. Então esse aqui, ó, entraria no calor recebido. Então como ele vai esquentar, vai ser um calor positivo, né? Então é assim que o calorímetro influencia nos resultados. Então, ele desvia parte da energia ou adiciona parte de energia, né? Porque ele também participa dos processos de troca de calor. Então, mais uma vez, na aula de exercícios, nós vamos ver exemplos para tudo isso que eu falei aqui. Pessoal, finalizamos aqui, ó, a teoria de calorimetria, onde inclusive entramos um pouquinho em exemplos numéricos. Na próxima aula de calorimetria, nós veremos exercícios para a gente concluir certinho essa parte. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo. Compartilhe com seus amigos. Vai que eles gostam ou acham importante essa parte da matéria também. Comente aí alguma coisa que você gostou, ou algum exercício que você quer ver. Não só dessa matéria, mas qualquer outra matéria de física. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Muito obrigado e até a próxima.